plurals, plurais. Regular nouns, substantivos regulares. Substantivos regulares seriam palavras em que o plural é aquele mais comum que nós conhecemos. Você apenas precisa adicionar um S. Então nós temos que one car, no plural, fica two cars. One dog, two dogs. One book, two books. One house, two houses. One apple, two apples. Palavras que terminam em S, CH, SH, X ou Z. Eu costumo dizer que são palavras que terminam em chiados. Por exemplo, bus, match, dish, box, quiz. Nesses casos, você precisa acrescentar ES. Por exemplo, bus no plural fica buses. Match, matches. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. O quiz, nesse caso aqui, nós dobramos o Z. Você pode imaginar como seria se nós colocássemos apenas um S, como na regra anterior. O plural ficaria simplesmente, se não impossível, muito difícil de se pronunciar. Imagina o plural de bus, acrescentando apenas um S. Nós teríamos bus. Aí não dá, né? Match, acrescentaríamos apenas um S. Matches, nem dá para pronunciar isso. Então, coloca-se um E também, que é para a pronúncia poder ficar melhor. Palavras que terminam em F ou FE. Por exemplo, leaf, wolf, wife, knife. Para fazer o plural dessas palavras, nós retiramos o F ou o FE e adicionamos VES. Então, nós temos leaf, retira o F e substitui por VES. Leaves. Wolf, tira o F, coloca VES. Wolves. Wife, tira o FE, coloca VES. Wives. Knife, tira o FE, coloca VES. Knives. Palavras que terminam em vogal mais Y. Por exemplo, day. Nós temos Y terminando a palavra. E logo antes do Y temos o A, que é uma vogal. Key. Nós temos essa palavra terminando em Y. E logo antes do Y, uma vogal, que é o E. E assim por diante. Boy, guy, donkey. Nesse caso, nós simplesmente acrescentamos o S, como nos substantivos regulares. Então, nós temos days, keys, boys, guys, donkeys. Porém, se a palavra terminar em consoante mais Y, por exemplo, city, termina em Y e antes do Y nós temos um T, que é uma consoante. Baby, termina em Y e antes do Y, coladinho a ele, temos uma consoante. Nesse caso, nós retiramos o Y e adicionamos IES. Então, nós temos o quê? City, no plural, você retira o Y e acrescenta IES. A pronúncia não é cities, não. A pronúncia é como se você tivesse acrescentado apenas um S na pronúncia do singular. O singular não é city,
O plural é esse city mais um S. Então é cities. Ok? Porém, na escrita, nós usamos IES. Baby. Tira o Y e coloca IES. Babies. Story. Tira o Y, coloca IES. Stories. Party. Tira o Y, coloca IES. Parties. Country. Tira o Y, coloca IES. Countries. Irregular nouns. Substantivos irregulares. Se os regulares bastava acrescentar um S, os irregulares a história é bem diferente. Por que se chamam irregulares? Porque não existe uma regra para o plural desses substantivos. Você simplesmente tem que decorar como é esse plural. Veja bem. One man, no plural, two men. A pronúncia ela é bem sutilmente diferenciada. Enquanto no singular nós temos man, é mais puxado, man, o som da vogal. Em man, ele é mais curto, o som vocálico. Man. One man, two men. Child. No plural, children. Foot. Feet. Tooth. Teeth. Mouse. Mice. Person. People. Um comentário se faz necessário aqui. People também pode ser considerado singular quando estivermos falando não de uma pessoa, mas de um povo. Então, por exemplo, o povo de São Paulo. The people of São Paulo. Os povos de São Paulo. The peoples of São Paulo. Porém, nesse caso, nós temos people como sendo o plural quando estivermos falando de pessoa, person. Palavras que terminam em vogal mais o. Por exemplo, zoo termina em o e antes do o tem uma vogal. Radio termina em o e antes do o tem uma vogal, que é a letra I. Stereo termina em o e antes do o tem uma vogal E. Video, kangaroo. Nesse caso, nós apenas adicionamos o S, como nos substantivos regulares. Zoo, zoos. Radio, radios. Stereo, stereos. Video, videos. Kangaroo, kangaroos. Palavras que terminam em consoante mais o. Aqui a coisa é um pouco diferente. Por exemplo, hero termina em o e antes do o tem uma consoante, não uma vogal. Echo termina em o e antes do o tem uma consoante, o H. Nesse caso, nós não acrescentamos apenas um S, mas sim um ES. Então nós temos hero, heroes. E aqui vale a questão da pronúncia, vale uma dica. A pronúncia aqui não é heroes, não, é heroes. Como se você estivesse apenas acrescentando um som de S ao singular, como aconteceu lá atrás no caso do IES. Então, hero no plural, heroes e não heroes. Echo, echoes.
tomatoes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Palavras com singular e plural iguais. Existem palavras cujo singular e o plural não mudam, é a mesmíssima coisa. Por exemplo, sheep, deer, fish, series, species. Os exemplos usados nesse vídeo foram retirados do site Woodward.